adoração ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no nosso meio. Momento de alegria, a gente terminar o nosso final de semana na presença do Senhor. Independente de como começou a semana, independente de como foi o seu final de semana. Mas o que importa é que o Deus vivo está aqui essa noite. E o Senhor, Ele tem uma palavra de bênção para o teu coração. Essa noite eu tenho certeza que Deus, Ele já está com seus ouvidos inclinados para essa igreja. Em especial para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu pedido de oração. E por que não também para ouvir a sua gratidão nessa noite de bênçãos onde o Senhor preparou para cada um de nós. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias, irmãos, no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 12. Sentadinho aí como você está, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura inicial do culto de adoração dessa noite. Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Creio que daqui a pouco também deve ser projetado, mas até então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilheis disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Desaste? Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora verdes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém? Meus queridos, aqui Pedro, ele relata aquele episódio onde ele entra ali na porta do templo e ele, através de uma palavra, onde tem ali um pedinte que pede ali esmolas, ele fala: olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem, ele saltou, já era aleijado há muito tempo, paralítico, e todos ficaram atônicos ao ver aquele homem ali que agora deixou de ser um pedinte, deixou de ser um aleijado, e agora começa a andar e começa a glorificar o nome do Senhor. E todos ficaram ali atônicos, porque viram ali o milagre de Deus. E Pedro ali toma a palavra e diz: olha, por que vocês estão atônitos? Por que vocês estão aí nessa curiosidade? Porque afinal de contas, esse homem aqui, ele está andando agora não é pelo meu poder, mas é pelo poder do nome de Jesus. O Jesus de qual vocês aí negastes. O Jesus que vocês não aceitaram. Meus irmãos, eu queria nessa noite de domingo, dia 4 de agosto, dizer para você que Jesus ainda opera milagres. Que muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades na nossa vida, mesmo conhecendo o autor da vida, mesmo conhecendo o autor do milagre, porque às vezes a gente começa a confiar no nosso próprio braço. E hoje
Deus ele está falando para você que Ele tem uma obra especial na sua vida, que você é precioso aos olhos do Senhor. Deus ele quer operar na sua vida. Ele está dizendo para você que você não deve se conformar com a vida que você está levando, com os prazeres da carne, as coisas do mundo que o mundo está oferecendo. Hoje na EBD, nós estávamos falando ali sobre a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, e Pedro falava sobre os falsos profetas, que já existiam naquela época e que ainda existem nos dias de hoje. E certamente até a volta do Senhor Jesus continuarão a existir. Mas também Pedro ele traz uma advertência para o povo, que nós não devemos nos contaminar com as coisas que estão ao nosso redor. Ele traz ali o exemplo de Ló, que mesmo morando ali naquela cidade onde a prostituição, o homossexualismo imperava, ele não se deixou contaminar-se, nem ele nem a sua família. Como também Noé, vivendo ali no meio de um povo idólatra, um povo pecaminoso, mas ele permaneceu-se firme, tanto ele como a sua família. Então a gente tem que colocar isso em prática na nossa vida. A gente não deve se contaminar, a gente não deve se amoldar às paixões desse século, como já fala em Paulo lá em Romanos. Pelo contrário, a gente tem que experimentar as coisas boas que vêm de Deus. A gente tem que experimentar os milagres que ainda existem. Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Deus ele quer mudar a sua vida. Deus ele quer mudar a tua história. Deus ele quer trazer uma vida nova para a tua família. Deus nessa noite ele quer trazer uma palavra de bênçãos, uma palavra de mudança para você e para mim. Deus ele não permitiu que você chegasse aqui essa noite por acaso. Você não está aqui por um simples convite do irmão, ou porque talvez você sentiu a vontade de vir para cá. Não, você que está aqui essa noite, entenda que você está aqui porque Deus ele tem algo especial somente para você. A palavra vai ser uma só, mas Deus ele vai falar de várias formas para cada um de vocês que estão aqui essa noite. Mas se assim nós abrirmos o nosso coração e deixarmos o Espírito Santo de Deus agir, para que essa palavra ela faça morada e a gente possa alimentá-la a cada dia da nossa vida, rejeitando as coisas do mundo, rejeitando as tentações que todo dia se levantam, rejeitando as afrontas, tendo determinação, tendo sabedoria, tendo entendimento de que nós escolhemos servir a Deus. Pode ser que uma pessoa da sua casa, pode ser que um amigo, pode ser que uma pessoa do seu trabalho, da sua faculdade, essa pessoa decepcione você. Mas o Deus que está aqui essa noite, Ele jamais vai te decepcionar. Pelo contrário, no momento que todos te abandonarem, Ele vai ser o único que vai estar do teu lado. Salmo 27, versículo 10 diz assim: que por mais que uma mãe ou pai desampare o seu filho, eu, Senhor, jamais o desampararei. E eu quero dizer para você que chegou aqui essa noite, meu irmão, que você adore ao Senhor, que você abra o seu coração para o Senhor, porque Ele já está aqui. E eu sei que essa noite Deus ele vai mudar a vida de muitas pessoas. Antes de eu subir aqui, um jovem me procurou ali: pastor, a casa de recuperação do nosso projeto, pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Meu irmão, já valeu aqui o culto, porque a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que todo mundo, e ele se reconciliou com o Senhor antes de começar o culto. Então isso, meu irmão, é uma prova de que Deus hoje ele vai mudar a sua vida. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem um culto todinho para refletir, para deixar a palavra fluir no seu coração, para deixar os louvores trabalharem na sua vida. E no final você vai ver que essa vai ser a melhor escolha que você vai fazer em toda a sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, faça como esse jovem que me procurou ali. Se reconcilie. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser que o inimigo ele coloque algo que te impeça de você ter outra oportunidade dessa. Então hoje é o momento, hoje é o dia, e Deus te chama agora
para uma novidade de vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e logo em seguida nós vamos adorar o Senhor na beleza da santidade. Vamos orar ao Senhor nessa noite de domingo. Vamos agradecer a Deus pela sua presença, porque Deus já mostrou que está aqui essa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, mais um dia, Deus, onde nós podemos ter o prazer de levantarmos, Senhor Deus, de ter o café da manhã na nossa mesa. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos conduziu até aqui. É porque passamos todo esse dia, Senhor Deus, sendo guardados pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem algo muito especial a falar para conosco. Obrigado, Senhor, porque esse lugar aqui, Deus, é um lugar de bênçãos, e foi o lugar que o Senhor nos conduziu, Pai. E isso é mais uma prova que o Senhor nos ama. Porque o mundo, Pai, quer nos levar para lugares de destruição, mas ao contrário do Senhor não, Pai. O Senhor só nos leva para os lugares altos, para os lugares abençoados, os lugares onde nós podemos sentir a Tua presença, Pai. A Tua presença na nossa vida, Pai, é melhor do que toda e qualquer coisa que o mundo possa tentar colocar, Pai, na nossa vida, Senhor. Os prazeres do mundo, Senhor Deus, eles não podem chegar aos pés, Senhor Deus, da paz que o Teu Espírito Santo nos traz, Senhor. E nessa noite, Pai, eu peço a Tua bênção para cada pessoa que chegou aqui, seja uma criança, seja um jovem, adolescente, um adulto, um idoso, Senhor. Eu não sei, Deus, o que eles estão precisando, mas Tu sabes. Eu não sei, Senhor Deus, dos seus sofrimentos, das suas lágrimas, o que eles têm chorado, Senhor Deus, mas Tu sabes, porque Tu és Deus. Foi Tu que nos criaste, Senhor. Ó Deus, e nessa noite eu peço a Tua bênção, Pai. Eu peço o Teu milagre, Pai, que seja derramado aqui nessa igreja, Deus. A partir de agora, Senhor, que corações aqui, Deus, venham ser tocados, que pessoas aqui, Deus, venham ser mudadas, e que nós possamos chegar em casa hoje, Pai, glorificando e exaltando o Seu nome, assim como aquele paralítico saiu, Deus. Ele não saiu somente andando, ele saiu salteando, Pai. Ele saiu, Deus, exaltando o Teu nome, Senhor Deus, chamando a atenção de todos, porque ele viu o milagre se manifestar na sua vida. É assim que nós queremos sair daqui essa noite, Pai, tomando posse do milagre, Pai, porque onde o Senhor está, Pai, há milagres, porque o maior milagre, Pai, da nossa vida, Senhor Deus, foi o Senhor ter morrido naquela cruz, e nós temos hoje acesso à salvação, Deus, por meio da graça de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, e mesmo nós não merecemos, Pai, mas Ele se fez ali maldito, para que nós pudéssemos um dia, Deus, estarmos aqui como sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu estava no louvor aqui, louvando, adorando, eu estava vendo as pessoas querendo de Deus, e no louvor você expressa aquilo que você sente, mas na hora da mensagem, que dizem que é a mais importante, não é a mais importante, mas é o momento em que Deus vai falar com você. Por isso, não deixe que nada te atrapalhe, embora as pessoas estejam lá na arquibancada, embora você esteja aí sentadinho, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque esse pastor que vos fala, ele prega pouco, embora pouco, mas com uma profundidade, porque a gente procura apresentar aquilo que é a essência do texto bíblico. Porque na verdade, o estudo da Bíblia, eu acredito, que tem que ser feito em casa, não aqui. Mas aqui é uma oportunidade de destacar alguns temas, alguns tópicos, aquilo que a gente acha que é essencial. E quando uma mensagem é pregada, eu não me canso de dizer isso, essa primeira mensagem, ela serve para o pregador, para esse que vos fala. Depois, ela vai servir para você. O livro de Esther é um livro brilhante, porque fala de uma mulher
que era judia, mas que serve de exemplo para todas as outras mulheres. Na verdade, 2 livros possuem nomes de mulheres na Bíblia, dos 66 livros. Um é Ruth, que era moabita e serviu de lição para os judeus. E Esther, que era judia, que serve de lição para todas as outras mulheres. O livro de Esther, ele é profundo e tudo aconteceu há cerca de 2.500 anos atrás. O contexto do livro está num período em que o povo de Deus ficou no segundo cativeiro, o chamado cativeiro babilônico. E ali permaneceu durante 70 anos, pelo pecado, por se distanciar da presença de Deus. E ali, aquele povo permaneceu 70 anos sofrendo. E durante 70 anos, ao cabo de 70 anos, ao término de 70 anos, Deus cumpriu a promessa dele e fez com que esse povo voltasse para as terras de Jerusalém. E Neemias foi aquele que reconstruiu as muralhas, o templo. Esdras foi um contemporâneo. Mas alguns judeus permaneceram naquela região. Cerca de 50.000 judeus voltaram para Jerusalém com Neemias. Uma boa parte permaneceu em terras distantes, guardando a cultura dos judeus. Esther está no momento em que um rei chamado Artaxerxes, ou Assuero, e você vai ver no filme amanhã, ou vai ler na sua Bíblia depois, ela estava naquele período. O rei era Assuero, ou Xerxes, ou Artaxerxes. E ali, aquele rei, ele tinha uma rainha, uma esposa bonita, chamada Vasti. O livro de Esther, ele pode ser dividido em alguns tópicos, mas eu gostaria de ler um texto básico para servir de lição hoje. Abra sua Bíblia, Esther capítulo 10, último capítulo de Esther. Apenas o versículo 3. Esther 10, 3. Diz assim na minha Bíblia: o juqueu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes, ou Artaxerxes, ou Assuero. Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas versões, era homem importante entre os judeus. Foi muito amado pelos judeus. Trabalhou para o bem do povo judeu e promoveu o bem-estar de todos. Vou repetir. Esther 10, 3. Na versão projetada: judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. E ele era grande entre os judeus. Ele era estimado pela multidão dos judeus. Ele procurava o bem do povo judeu. Ele proclamava a prosperidade de toda a descendência dos judeus. Meu querido, eu gostaria de dizer para você que o livro de Esther, que possui apenas 10 capítulos, ele pode ser dividido em 4 períodos. É um cenário de um filme. O primeiro período é o período que a gente diz que vai do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 8. É onde, na verdade, Esther se torna a rainha. E eu conto a história rapidinho para que você que não conhece possa entender. Assuero, ele era poderoso, ele dominava todos. A rainha Vasti, na época, era muito bonita, igual a minha esposa Simone, bonitona assim. E de repente, ele fez uma festa com os amigos e ela fez uma festa com as amiguinhas. Clube da Luluzinha e do Bolinha. E lá, ele convidou os amigos e de repente, na reunião masculina, ele falou: não existe mulher mais bonita que a minha. É claro, era a rei, né? Quem ia levantar e dizer que não? A minha mulher é bonita, Vasti é bonita, não tem mulher mais bonita que a minha. Aí mandou um recado de
diga para Vasti que ela é linda, maravilhosa, é minha esposa, e ela vai entrar aqui, e eu vou mostrar para todo mundo como ela é bonita. A notícia chegou até Vasti. Qual não foi a surpresa que Vasti, junto com as amiguinhas, deveria estar falando de sapato, de bolsa, que mulher geralmente fala isso, né? Bolsa, sapato, perfume, todas reunidas. Chega um oficial do rei, dizendo: olha, o teu marido, o rei Artaxerxes, Assuero ou Xerxes, está pedindo que a senhorita, que a senhora vá lá, porque ele quer lhe apresentar, porque a senhora é linda. Sabe o que ela fez? Vou não. Não vou. Eu não vou e pronto. Ele não manda em mim. Ó. O oficial foi lá e voltou e disse: ó rei, tem uma coisa para te falar. A tua mulher falou que não vem. Irmãos, o rei ficou indignado. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão indignado. Fica indignado. Ficou indignado. Chamou os conselheiros, geralmente o homem, né? Chamou os homens, os conselheiros, os oficiais, e pediu um conselho. Falou assim: olha, aconteceu isso, a minha mulher não veio, e agora? Os conselheiros falaram: olha, isso é um problema, porque se a sua mulher não veio, quando a gente chamar a nossa mulher também não vai vir. O que o senhor tem que fazer é destituir Vasti, porque ela desobedeceu a voz do rei. E ele: pois bem, assim será. Chamou Vasti e falou: a partir de agora, você não é mais a rainha, você perdeu o cargo. Depois de um tempo, o rei sozinho, triste, convocou, fez o edito. Os conselheiros falaram: rei, você não pode ficar sozinho. Ele fez o edito. Mulheres foram apresentadas, virgens, bonitas, e entre as mulheres bonitas estava quem? Diga Esther. Diga Esther. Uma menina criada nos caminhos do Senhor, sem pai, sem mãe, criada pelo primo, que na verdade algumas versões diz que é tio, parente distante, mas que criou a menina nos caminhos do Senhor. É interessante que o livro de Esther, diferente de todos os outros livros, não fala o nome de Deus, para mostrar pra gente que não é preciso você ficar falando Deus, Deus não. Mais importante do que falar em Deus é você viver Deus. E Mardoqueu, ou Mordecai, criou essa menina nos caminhos do Senhor, preparou. Ou seja, o primeiro tópico do livro é acerca dessa menina que saiu do nada, de um judeu que era escravo, e foi como candidata, e foi escolhida como a rainha, a esposa do rei Assuero. Amém? Olhe para mim, meu querido. A primeira grande lição a gente pode tirar desse tópico é acerca da desobediência de Vasti. Ela tinha tudo para ter tudo. Ela era rainha, ela possuía tudo, mas ela desobedeceu a voz do rei. Quantas vezes a gente desobedece a voz dos nossos familiares? Você que é filho, a voz dos pais, a voz dos seus pastores, dos seus líderes. Quantas das vezes a gente perde a bênção porque a gente deixa de obedecer? Vasti perdeu a bênção porque ela deixou de obedecer a voz do marido. A obediência que a gente aplica aqui é a obediência em todos os lados, em casa, na família, no trabalho. Tem gente que não quer obedecer e perde a bênção. Esther não, por outro lado, criada nos caminhos do Senhor, obediente, pegou o lugar da Vasti. O primeiro tópico, ou o primeiro cenário do livro de Esther é esse: Vasti perde, Esther ganha. Nesse cenário, você está perdendo ou está ganhando? Desobediente perde e obediente ganha. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, escolha entre a obediência e a desobediência, porque obediente ganha e desobediente perde. O
livro não para por aqui. O livro continua para o segundo cenário. Se você for anotar aí na sua Bíblia, do capítulo 2, 19 até o 5, 14, você vai ver que se levanta um camarada que tenta exterminar os judeus. O nome dele era Amã. No capítulo 2, você vai ver, a partir do verso 19, que esse Amã, ele desejou aniquilar. Capítulo 3, versículo 6 diz que Mardoqueu desejava matar, ele desejava exterminar todos os judeus. Quando Mardoqueu, que era simples judeu, permanecia na porta do reinado, cuidando cada dia de Hadassa, que era Esther, diariamente ele ia lá, Amã passava e todos reverenciavam Amã. Mas Mardoqueu, sendo um judeu fiel a Deus, não se ajoelhava diante de Amã. E quando Amã soube que Mardoqueu era judeu, não só queria destruir Amã, Mardoqueu, mas resolveu aniquilar todos os judeus. E a partir daí se levantou um camarada, meu querido, inimigo do povo de Deus, chamado Amã, que fez uma forca muito grande, preparou uma estratégia, fez um decreto diante do rei para destruir todos os judeus. A segunda parte desse livro é a parte onde há um levante contra o povo de Deus. Esse levante começou há 2.500 anos atrás, e muitas das vezes acontece hoje. Quantas vezes as pessoas querem ver a destruição do povo de Deus? Você quer destruir o povo de Deus? Destrua o casamento, destrua a família, fecha as igrejas. Amã queria destruir, ele fez um edito real, e nesse momento Esther já era rainha, e Mardoqueu mandou um recado para Esther. Aí entramos na terceira parte do livro, dizendo: Esther, por favor, faça alguma coisa, porque na verdade, Amã está querendo destruir a todos nós. A Esther responde para Mardoqueu: tio, eu não posso fazer nada. No capítulo 4, faz um mês que o rei não me chama, eu não posso entrar na presença do rei sem que ele chame, não tem jeito. Mardoqueu, sabendo dessa resposta, Esther manda outro recado para Esther, que está lá em Esther 4:12, que diz assim: se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá. E quem sabe que se para tal tempo como este, chegaste a este lugar. Mardoqueu disse para a filhinha dele, Esther, criada, sobrinha, mas filha, disse assim: Esther, você está aí, filha, para ser um instrumento de Deus. Você não está aí por acaso porque você é bonitinha, porque você tem qualidades, não. Você está aí para fazer a obra de Deus. Se você se calar, Deus levanta outra e faz a obra dele. A solução virá de outra parte, mas você vai morrer. A Esther recebe essa palavra, toma posse e manda outro recado para Mardoqueu e diz: vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar, porque Deus vai nos responder. Amém? Eu abro um parênteses, que ontem eu estava conversando com um jovem aqui no final do culto, ou melhor, no final do futebol. Eu até convidei para ele estar aqui hoje. Não sei se ele está aqui, mas ele é de Recife. Ele tinha uma empresa em Recife, e vieram os camaradas lá para assaltá-lo. Deram 6 tiros nele, a queima-roupa. Pá, 1, pá, 2, pá, 3. Ele botou a mão, pá, 4, pá, 5. Ele deu as costas, o cara, pá, 6, aqui na coluna. Ele só não morreu porque Deus não quis. Mas na verdade, alguém veio para exterminá-lo. E ontem eu falei para ele: olha,
Essa história eu já vi há muitos anos atrás, porque eu estou pregando um texto sobre isso. O levante para te destruir não é de hoje. Isso vem de muitos anos atrás. Meu querido, em terceiro lugar, eu gostaria de dizer para você, em nome de Jesus, que sempre em nossas vidas se levantarão pessoas para destruir a unção de Deus. Você sempre vai ter obstáculos. O texto bíblico aqui descreve que Amã queria exterminar os judeus. Mas a quarta grande lição, que é o final do capítulo, mostra a bênção de Deus para com o povo de Deus. Eu não vou contar a história toda, mas a história, ela se resume em que Amã chegou diante do rei para ser exaltado, e o rei ficou com insônia, abriu as crônicas, e Mardoqueu havia ajudado o rei numa conspiração, e o rei nunca fizera nada contra ele ou a favor dele. E de repente o rei na sua casa foi tocado por Deus. Amã entrou no reinado, e o rei chegou para Amã e falou: Amã, o que eu vou fazer para aquela pessoa que ajudou o rei? E Amã, crente que era com ele, falou: o rei tem que pegar um cavalo, fazer com que ele ande em cima do cavalo, e todos estejam proclamando: esse é o homem que o rei gosta. Aí Amã falou, o rei olhou para Amã e falou: tá bom, meu filho, esse camarada é Mardoqueu, não perca nada do que você falou. Vá lá e leve na cidade e diga: este é aquele que o rei gosta. Meu querido, no mesmo dia que ele ia propor o sacrifício de todos os judeus, Deus falou com o rei. No outro dia, nós sabemos que o jantar estava marcado, e lá estava Esther, lá estava o rei. E o rei olha para Esther e fala: Esther, peça o que você quiser que eu te dou. A Esther falou: eu quero a minha vida. Por quê, minha querida rainha? Porque existe um camarada aqui que quer ver a minha destruição. Quem? É Amã. Amã ficou com medo, viu que o destino estava traçado, se ajoelhou. A rainha entrou no aposento, ele foi atrás. O rei falou: além de querer matar a minha rainha, você quer se deitar com ela? Pegaram Amã, jogaram no calabouço. Um dos sábios disse: existe uma forca que ele preparou para Mardoqueu. O rei falou: pode enforcar ele. Ele morreu enforcado. A seguir o rei olhou para Mardoqueu e falou: a partir de agora, já que o anel estava com Amã, o segundo no reinado depois de mim, ele está morto, o anel passará a ser teu. Mardoqueu saiu de súdito escravo para segundo após o rei. Foi honrado, foi glorificado. E a partir daí, o rei fez um novo edito, do qual todo judeu deveria ser poupado, e as terras de Amã passariam para Mardoqueu. E ali foi instituído a festa de Purim. Que festa é essa? É uma festa que foi outorgada 2.500 anos atrás, onde retrata o dia da salvação dos judeus. Sabe que dia é esse? 9 de março, o dia do meu nascimento. Deus é fiel, né? Eu não sabia. A partir do ano de 2020, eu até vou fazer um propósito diante de Deus para passar meu aniversário lá, comemorando Purim, que para muitos é tipo um carnaval. Mal comparando, carnaval é festa da carne, é um espiritual, é um local onde eles passam de um lado para o outro, declarando em alto e bom tom que Deus salvou o povo. Os judeus foram salvos
no dia de Purim. Meu querido, quem não vier ver esse filme, olha, tem que ter uma boa desculpa. Porque na verdade, nós estamos aqui hoje porque Deus, aprove Deus, não permitir que Amã destruísse os judeus. Aí você pode me perguntar, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo. Porque Jesus, quando estava com a mulher samaritana, ele estava evangelizando, no meio ele fala assim, ó, não se adora aqui, não se adora lá, porque a salvação vem dos judeus. Diga, a salvação vem dos judeus. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Você não pode negar que esse dia de Purim foi um dia fundamental, porque se os judeus fossem destruídos, a salvação não chegaria até nós. É claro que Deus não deixaria, mas nós temos que ter a convicção de que o livro de Esther precisa ser um divisor de águas no meio de nós. Olhe para mim, meu querido, nós poderíamos ficar aqui tirando várias lições, mas eu gostaria de tirar apenas 4 lições. A primeira delas é acerca da obediência do reino de Deus. Você tem obedecido a voz do Senhor, a voz dos seus líderes, as suas autoridades, os seus pais, os mais velhos? Na minha época, quando eu entrava no ônibus e tinha os mais velhos chegando, eu me levantava e dava lugar. Hoje em dia, meu irmão, o camarada finge que está dormindo. Hoje em dia não se obedece mais ninguém. E Deus continua dizendo que não quer sacrifício, mas Deus quer obediência. Saul, quando o profeta demorou a chegar, ele foi lá e sacrificou. E o profeta disse, por que você não esperou? Foi apressadinho. Aí Deus diz, através de Samuel, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Olhe para mim, meu querido, a primeira parte desse livro acerca da obediência. Você tem obedecido os seus pais? Você tem obedecido as suas autoridades, seus líderes? O que tem de esposa aí que não obedece o cabeça que é da família? Vasti perdeu a bênção porque ela não obedeceu o marido. Muitas das vezes você perde a bênção porque não obedece o seu pai. Muitas das vezes você perde a sua bênção porque você não obedece ao seu pastor. O pastor fala, vem para a escola bíblica dominical. Ah, pastor, tenho que ir lavar roupa. Tá bom, continua lavando a roupa. Continua lavando a roupa. Crie seu filho assim que você vai ver no futuro. No futuro, quando você quiser, vem para a igreja. Ele fala, não quero não, vou lavar a roupa. O Bruno está lá na Alemanha hoje. Ele poderia estar visitando tudo quanto é lugar, mas ele falou, papai, eu vou para a igreja hoje. Sabe por que ele está indo para a igreja hoje? Porque durante todos os anos que ele esteve aqui, ele tinha prova no outro dia. Eu falei, não, você vai estudar de madrugada, você vai estudar isso, mas domingo é o dia do Senhor. Obediência. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O pastor não fica triste com crianças correndo aqui não. O que eu fico triste é com criança em casa. E eu não me canso de dizer isso, que o melhor caminho para você criar os seus filhos é na igreja, nos caminhos do Senhor. Ah, pastor, mas aqui não tem futebol. Aqui tem futebol. Ah, pastor, mas aqui não tem cinema. Aqui tem cinema. Ah, pastor, mas não tem zumba. Aqui tem zumba. Aqui tem tudo, meu irmão. Qual a desculpa que você vai dar? Aqui não tem comida, vai ter padaria. Qualquer desculpa que você me falar, eu vou colocar uma. Ah, mas aqui não vai ter lava-jato, vai ter tudo, porque aqui é o lugar onde você precisa ensinar os seus filhos. Obediência. Em segundo lugar, a grande lição que eu digo aqui é acerca de obstáculos para o crescimento. Além de não trazer
trazer as pessoas, além de não fazer a obra de Deus, tem gente que é empecilho, é obstáculo, atrapalha. Amã queria atrapalhar, Amã queria jogar areia na sopa de Mardoqueu. Mas eu digo para você que tudo aquilo que se levanta contra o povo de Deus vai cair. A esposa de Amã falou assim: vamos destruir ele. A sugestão foi da esposa: faça sim uma forca para ele, para na hora que você for lá no jantar, da sacada, você vai ver a forca e vai enforcar Mardoqueu. Depois que ele começou a levar Mardoqueu a cavalo, declarando: este é o povo que Deus, que o rei se alegra. Quando ele chega para casa, sabe o que a esposa fala? Rapaz, se esse Mardoqueu que você se levantou, ele é judeu mesmo, você vai perder. A esposa, aquela que estava antes dizendo para ele fazer a forca, agora está falando: ó, tu tá na furada, meu filho, você vai perder, você vai ser destruído. Porque, meu querido, ninguém se levanta contra o povo de Deus e fica de pé. Ninguém. Eu já passei por isso, você já passou por isso. Falsa testemunha, o pastor isso, o pastor aquilo. Deus falou: não fala nada, deixa que eu vou responder por você. No final Deus honrou. Sabe por quê? Porque todo mundo que se levanta contra o povo de Deus vai cair. Muitos estão sendo obstáculos, além de não fazer nada, estão falando mal dos líderes, estão falando mal dos pastores, estão falando mal dos servos. Quem és tu para falar? Obstáculos para o reino de Deus. Aqui em nossa igreja nós temos os líderes que têm vida com Deus, ninguém recebe nada, todo mundo tem vida com Deus. É claro que temos falhas, mas se alguém tiver um pecado capital, alguma coisa aqui, ele vai ficar no banco de reserva. Não é possível. O que não pode é ter levante, é ir contra, é remar contra. Amã tentou levantar contra e não conseguiu, foi destruído, porque todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus vão cair. Em terceiro lugar, a grande lição, meu querido, é a bênção do servo fiel. Mardoqueu sofreu, Mardoqueu padeceu. Ele poderia ter liberado a sobrinha dele, não era responsabilidade dele, eu não tenho nada a ver com ela, mas ele criou a Daça com todo carinho, uma menina bonita, uma menina linda, uma menina educada. Quando ela foi entre as belas mulheres para a presença do rei, todas as mulheres, segundo o texto bíblico, uma pediu uma coisa, outra pediu outra. Eu imagino um sapato, um pediu carro, outro. E quando ela chegou, o rei falou: o que tu quer? Ela: não quero nada, meu benzinho. O texto bíblico escreve: rapaz, essa mulher é diferente. Sabe por quê? Porque ela foi preparada, ela foi um instrumento de Deus. Ela era bonita por fora, mas mais do que isso, ela era bonita por dentro. Uma mulher de Deus, e a bênção chegou até ela. No filme você vai ver uma nobre menina foi levada a uma potência. Meu querido, a potência daquela época, desse governo, era uma potência extraordinária. A bênção do servo de Deus, você tem experimentado isso? O servo de Deus vai ganhar a bênção dele, vai sim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vale a pena ser fiel ao Senhor. E por último, meu querido, a última lição é o triunfo do povo de Deus. O povo de Deus, biblicamente, profeticamente, ele já é vencedor. O judeu nunca vai ser destruído. Sabe por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Nós, por que a gente ora por Israel? Porque
que nós na verdade acreditamos que essa promessa, essa linhagem veio para eles, passou por eles e chegou até nós. A palavra de Deus que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe para mim, eu creio num Brasil abençoado. Ele está no caminho, porque ele está valorizando Israel. A promessa de Deus, a verdade de Deus, está na palavra de Deus. Lê a Bíblia e você vai ver que nós não estamos aqui para falar sobre direita, esquerda, centro, não. Eu sou apolítico, mas eu gostaria de dizer para você: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia diz que nós somos um povo vencedor. Eu tomo posse disso. E eu acredito que o nosso Brasil não vai ser mais conhecido como o país do carnaval, muito menos do futebol, menos do samba, mas será conhecido como a nação Shema, cujo Deus de Israel é o Senhor. Somos vitoriosos. Para tanto, deixe de ficar demonstrando que é coitadinho. Ah, pastor, mas eu sofro tanto. Tem uma pessoa que veio ali, eu estava jogando bola ontem aqui, fiz 2 gols, foi bom demais. Dei aula de futebol, Pedro quase me matou, meu irmão. Aí chegou um camarada para mim, lá no meu gabinete: pastor, por favor, você pode dar um conselho? Eu falei: meu irmão, eu estou de short. Não, vem para cá. Aí fui para lá, ele sacou do bolso uma conta de luz. Eu não sabia se eu queria que eu orasse por ela, alguma coisa, eu fiquei em dúvida. Aí ele sacou a conta de luz e falou: pastor, você pode pagar a minha conta? Eu falei: tá bom, primeiro vou analisar como auditor. R$250 de conta. Eu falei: meu irmão, posso falar uma coisa? A minha conta lá em casa é R$120. A tua é mais do que o dobro da minha. Não, pastor, é porque eu uso isso. Ah, meu irmão, então tu usa ar-condicionado, então tu arruma um jeito de pagar. Não, pastor, só tem a metade. Pronto, então agora você vai economizar para que você pague a outra metade, porque eu pago a metade da sua conta. Meu querido, tem gente que reclama de tudo, mas não faz a sua parte. Tem gente que reclama porque a conta está alta, não tem comida, mas meu irmão, tu não trabalha, não economiza, tu quer o quê? Não lê a Bíblia, não ora. Ah, pastor, mas eu estou passando por tanta luta. Tá, a luta que passa em você, passa em mim também. É como você administra suas crises. O texto bíblico mostra pra gente que muitas das vezes a gente acha que, mas não pode, meu querido, você não sabe o que é sofrimento, você não imagina o que é perseguição. Deus tem algo na sua vida, obedeça ao Senhor. Entenda, em segundo lugar, meu querido, em nome de Jesus, que existem obstáculos e você não pode ser impedimento, não pode ser um obstáculo na obra do Senhor. Entenda que a bênção vai chegar. Entenda que você faz parte de um povo vitorioso. Reconheça isso. E se você fizer isso, como Esther, será lembrado por todas as gerações. No dia 9 de março de 2020, na celebração do Purim, eles param 2 dias para contar a história de Esther. No dia anterior, eles fazem um jejum geral, relembrando os feitos do Senhor. Eu gostaria de dizer para você que essa história, ela precisa estar viva hoje em sua vida. Vai estar em minha vida porque é no meu aniversário.
no meu aniversário, eu vou ler sempre o livro de Esther, para lembrar que a salvação vem dos judeus. Que Deus possa te abençoar.